Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo do grande conflito, por que existe o sofrimento? Para muitos cristãos, a origem do pecado e a razão de sua existência são causa de grande perplexidade. Vem a obra do mal com seus terríveis resultados de miséria e desolação e põe em dúvida como tudo isso possa existir sob o reinado de um ser que é infinito em sabedoria, poder e amor. Eis um mistério para o qual não encontramos explicação. E, em sua incerteza e dúvida, tornam-se cegos para as verdades plenamente reveladas na palavra de Deus. Existem os que, em suas pesquisas concernentes à existência do pecado, se esforçam por esquadrinhar aquilo que Deus nunca revelou. Por isso, não encontram solução para suas dificuldades. E os que mostram tal disposição para a dúvida e cavilação aproveitam-se disso como desculpas para rejeitar as palavras das Sagradas Escrituras. Outros, entretanto, deixam de ter uma compreensão satisfatória a respeito do grande problema do mal, devido a terem a tradição e a interpretação errônea obscurecido o ensino da Bíblia relativo ao caráter de Deus, à natureza do seu governo e aos princípios que regem o seu trato com o pecado. É impossível explicar a origem do pecado de maneira a dar uma razão para a sua existência. Todavia, bastante se pode compreender em relação à origem do pecado, bem como à disposição final do pecado, para que se faça amplamente manifesta a justiça e benevolência de Deus em todo o seu trato com o mal. Nada é mais claramente ensinado nas Escrituras do que o fato de não haver sido Deus de maneira alguma responsável pela manifestação do pecado, e de não ter havido qualquer retirada arbitrária da graça divina, nem deficiência no governo divino para que dessem motivo ao irrompimento da rebelião. O pecado é um intruso, por cuja presença nenhuma razão pode se dar. É misterioso, inexplicável, desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Se para ele se pudesse encontrar uma desculpa ou mostrar-se causa para a sua existência, deixaria de ser pecado. Nossa única definição de pecado é a que é dada pela palavra de Deus, que diz que pecado é transgressão da lei. É o efeito de um princípio em conflito com a grande lei do amor de Deus, que é o fundamento do governo divino. Antes da manifestação do mal, havia paz e alegria por todo o universo. Tudo estava em perfeita harmonia com a vontade do Criador. O amor a Deus era supremo e imparcial, o amor de uns para com os outros. Cristo, o Verbo unigênito do Pai, era um com o eterno Pai, um na natureza, um no caráter e um no propósito. E o único ser no universo que poderia entrar nos conselhos e propósitos de Deus. Por Cristo Jesus, o Pai efetuou a criação de todos os seres celestiais. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Colossenses 1:16. E tanto para com Cristo como para com o Pai, todo o céu mantinha plena lealdade. Sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres criados dependia da sua perfeita harmonia com os seus grandes princípios de justiça. Deus deseja de todas as suas criaturas um serviço de amor, homenagem que brote de uma apreciação inteligente do caráter divino. Ele, Deus, não tem prazer em uma submissão forçada e a todos confere vontade livre, livre-arbítrio, para que possam prestar-lhe um serviço voluntário e inteligente. Houve, porém, um ser que preferiu perverter esta liberdade. O pecado originou-se com aquele que, abaixo de Cristo, for o mais honrado por Deus e o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. Antes da sua queda, Lúcifer foi o primeiro dos querubins cobridores, santo e incontaminado.
Assim diz o Senhor Jeová: tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio de pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, versos 12 a 15. Lúcifer poderia ter permanecido no favor de Deus, ser amado e ser honrado por toda a hoste angélica, exercendo suas nobres faculdades a fim de abençoar outros e glorificar o seu Criador. Mas, diz o profeta, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ezequiel 28, 17. Pouco a pouco, Lúcifer veio a condescender com o desejo de exaltação própria. Estimas o teu coração como se for o coração de Deus, e tu dizias: acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ezequiel 28, 6. Isaías 14, 13 e 14. Em vez de procurar fazer com que Deus fosse supremo nas afeições e lealdade de todas as suas criaturas, era o desejo de Lúcifer conquistar para si o serviço e a homenagem dos seres celestiais. E, cobiçando a honra que o infinito Pai conferira ao seu Filho, Jesus, este príncipe dos anjos, Lúcifer, aspirou ao poder cujo uso era prerrogativa de Cristo unicamente. O céu todo se regozijava com refletir a glória do Criador e celebrar o seu louvor. E, enquanto Deus for assim honrado, tudo era paz e alegria. Uma nota dissonante, porém, deslustrava agora as harmonias celestes. O serviço e exaltação em prol do eu, contrários ao plano do Criador, despertavam prenúncios de males nas mentes para as quais a glória de Deus era suprema. Os concílios celestiais instavam com Lúcifer. O Filho de Deus lhe apresentava a grandeza, a bondade e a justiça do Criador e a natureza imutável da lei de Deus. Deus mesmo havia estabelecido a ordem no céu, e afastando-se dela, Lúcifer desonraria o seu Criador, trazendo sobre si a ruína. Mas a advertência, feita com amor e misericórdia infinitos, unicamente suscitou espírito de resistência em Lúcifer. Lúcifer permitiu que prevalecesse a inveja para com Cristo, e mais decidido tornou-se ele. O orgulho da sua própria glória alimentava o desejo de supremacia. As elevadas honras conferidas a Lúcifer não eram apreciadas como um dom de Deus e não despertavam gratidão para com o Criador. Ele, Lúcifer, se gloriava em seu resplendor e exaltação e aspirava a ser igual a Deus. Era amado e reverenciado pelas hostes celestiais. Anjos deleitavam-se em executar as suas ordens, e mais que todos eles, estava Lúcifer revestido de sabedoria e glória. Todavia, o Filho de Deus era reconhecido soberano no céu, igual ao Pai, em poder e autoridade. Em todos os conselhos de Deus, Cristo tomava parte, enquanto que Lúcifer não era assim permitido entrar em conhecimento dos propósitos divinos. Por quê? Perguntava Lúcifer. Deveria ter Cristo a supremacia? Por que é ele desta maneira mais honrado do que Lúcifer? Deixando seu lugar na presença imediata de Deus, Lúcifer saiu a difundir aquele espírito de descontentamento entre os anjos, operando em misterioso segredo, escondendo durante algum tempo o seu intuito real sob o disfarce de reverência para com Deus. Esforçou-se Lúcifer por suscitar o desgosto em relação às leis que governavam os seres celestiais, insinuando que elas impunham uma restrição desnecessária para os anjos. Visto serem os anjos de uma natureza santa, insistia Lúcifer que eles obedecessem aos ditames da sua própria vontade.
procurou arregimentar as simpatias em seu favor, propagando que Deus o tratara injustamente ao conferir honra suprema a Jesus Cristo. Alegava Lúcifer que, anelando maior poder e honra, não pretendia a exaltação própria, mas procurava conseguir liberdade para todos os habitantes do céu, a fim de, por este meio, poderem alcançar condição mais elevada de existência. Deus, em sua grande misericórdia, suportou longamente a Satanás. Este não foi imediatamente degradado da sua posição elevada, quando a princípio condescendeu com um espírito de descontentamento, nem mesmo quando começou a apresentar suas falsas pretensões diante dos anjos fiéis. Muito tempo foi ele conservado no céu. Reiteradas vezes foi oferecido a ele o perdão sob a condição de que se arrependesse e se submetesse. Esforços que apenas o amor e a sabedoria infinitos poderiam conceber foram feitos a fim de convencê-lo do seu erro. O espírito de dissabor nunca dantes fora conhecido no céu. O próprio Lúcifer não via, a princípio, para onde estava a encaminhar-se este seu propósito. Ele não compreendia a verdadeira natureza dos seus próprios sentimentos, mas, sendo-lhe demonstrado que o seu descontentamento era sem causa, convenceu-se Lúcifer de que estava em erro e de que as reivindicações divinas eram justas e de que as deveria reconhecer como tais perante todo o céu. Houvesse ele feito isso, e poderia haver salvo a si mesmo e muitos anjos. Por esse tempo, Lúcifer ainda não havia renunciado completamente à sua fidelidade para com Deus. Posto que houvesse perdido a posição de querubim cobridor, teria sido reintegrado em seu trabalho, caso houvesse desejado voltar para Deus, reconhecendo a sabedoria do Criador e estivesse satisfeito em preencher o lugar a ele designado no grande plano de Deus. Mas o orgulho o impediu de se submeter. Persistentemente defendeu seu próprio caminho, sustentando que não havia necessidade de arrependimento. E Lúcifer se entregou por completo ao grande conflito contra o seu Criador. Todas as faculdades de sua mente superior foram então aplicadas à obra do engano, a fim de conseguir a simpatia dos anjos que tinham estado sob as suas ordens. Mesmo o fato de que Cristo o advertira ou aconselhara foi pervertido de tal maneira a servir aos seus desígnios traidores. Àqueles cuja afetuosa confiança mais intimamente os ligava a ele, Satanás simulou haver sido julgado mal, que sua posição não fora respeitada e que se queria cercear-lhe a liberdade. Da falsa interpretação das palavras de Cristo, passou Lúcifer a fazer prevaricação e a falsidade direta contra Cristo, acusando o Filho de Deus de intentar humilhá-lo perante os habitantes do céu. Procurou também criar uma falsa situação entre ele próprio e os anjos fiéis. A todos quantos não pôde subverter e levar completamente para o lado seu, acusou-os de indiferença aos interesses dos seres celestiais. A mesma obra que ele próprio estivera a fazer, atribuiu-a aos que permaneciam fiéis a Deus. E com o fim de sustentar a sua acusação de injustiça por parte de Deus para com ele, Lúcifer recorreu à falsa interpretação das palavras e dos atos do Criador. Era a tática de Lúcifer tornar perplexos os anjos pelos capciosos argumentos relativos aos propósitos divinos. Tudo que era simples, ele envolvia em mistério. E, mediante artificiosa perversão, lançava dúvida às mais compreensíveis declarações de Jeová. Seu elevado cargo, em tão íntimo contato com a administração divina, emprestava maior força às suas alegações e muitos eram induzidos a unir-se-lhe em rebelião contra a autoridade do céu. Deus, em sua sabedoria, permitiu que Satanás levasse avante a sua obra até que o espírito de dissabor amadurecesse em ativa revolta. Era necessário
que seus planos se desenvolvessem completamente para que sua verdadeira natureza e tendência pudessem ser vistas por todos. Como querubim ungido, Lúcifer fora altamente exaltado, grandemente amado pelos seres celestiais. Era forte a sua influência sobre eles. O governo de Deus não incluía somente os habitantes do céu, mas de todos os mundos que Deus havia criado. E Satanás pensou que se ele pôde levar consigo os anjos do céu à rebelião, poderia também levar outros mundos à rebelião contra Deus. Ardilosamente apresentava ao lado da questão que lhe dizia respeito, empregando sofismas e fraudes a fim de atingir seus objetivos. Seu poder para enganar era muito grande e, disfarçando-se sob o manto da falsidade, obtivera vantagem. Mesmo os anjos fiéis não lhe podiam discernir perfeitamente o caráter, ou ver para onde levava a sua obra. Satanás fora altamente honrado no céu, sendo todos os seus atos de tal maneira revestidos de mistério que difícil era desvendar para os anjos os verdadeiros objetivos e a verdadeira natureza da sua obra. Antes que se desenvolvesse completamente, o pecado não parecia o mal que era em realidade. Até ali não ocorrera ele no universo de Deus, e os seres santos não tinham qualquer concepção da sua natureza e malignidade do pecado. Não podiam discernir as terríveis consequências que resultariam de se pôr de parte a lei divina. Satanás, a princípio, ocultara a sua obra sob uma profissão capciosa de lealdade a Deus. Alegava estar ele procurando promover a honra de Deus, a estabilidade do seu governo e o bem de todos os seres celestiais. Ao mesmo tempo em que incutia o descontentamento no espírito dos anjos a ele subordinados, ele dava astutamente a impressão de que estava procurando remover o dissabor. Quando insistia em que se fizessem mudanças na ordem celestial e nas leis do governo de Deus, era sob o pretexto de serem elas necessárias, a fim de preservar a harmonia do céu. Em seu trato com o pecado, Deus podia usar somente a justiça e a verdade. Satanás, porém, podia usar mais do que isso. Podia fazer uso daquilo que Deus não poderia fazer uso, a lisonja e o engano. Procurara falsificar a palavra de Deus e representara falsamente seu plano de governo perante os anjos, alegando que Deus não era justo ao estabelecer leis e regras para os habitantes do céu. Que Deus, exigindo das suas criaturas submissão e obediência, estava meramente procurando exaltação de si próprio. Portanto, deveria ser demonstrado perante os habitantes do céu, bem como de todos os mundos, que o governo de Deus é justo e perfeita a sua lei. Satanás fizera parecer que estava procurando promover o bem do universo. O verdadeiro caráter do usurpador e seu objetivo real deveriam ser por todos compreendidos. A discórdia que o seu próprio procedimento determinara no céu imputou-a Satanás à lei e ao governo de Deus. Todo o mal, declarou ele, ser resultante da administração divina. Alegou ser o seu próprio objetivo melhorar os estatutos de Jeová. Consequentemente, necessário era que demonstrasse a natureza das suas pretensões, provando o efeito das suas propostas mudanças na lei divina. A sua própria obra deveria condená-lo. Satanás pretendeu, desde o princípio, que não estava em rebelião. Todo o universo deveria ver o enganador desmascarado. Mesmo quando foi decidido que ele não mais poderia permanecer no céu, a sabedoria infinita não destruiu a Satanás. Visto que apenas o serviço por amor pode ser aceito por Deus, a submissão das suas criaturas deve repousar em uma convicção sobre a sua justiça e benevolência. Os habitantes do céu e de outros mundos, não estando preparados para compreender a natureza ou consequências do pecado, não poderiam ter visto então a justiça de Deus e a sua misericórdia com a destruição de Satanás.
houvesse ele, Satanás, sido imediatamente excluído da existência e morto, e teriam servido a Deus antes por temor do que por amor. A influência do enganador não teria sido destruída por completo. Tampouco o espírito de rebelião se teria desarraigado totalmente. Devia-se permitir que o mal fosse amadurecido. Para o bem do universo inteiro, através dos séculos sem fim, devia Satanás desenvolver mais completamente seus princípios para que as suas acusações contra o governo divino pudessem ser vistas sob sua verdadeira luz por todos os seres criados e para sempre pudessem ser postas acima de qualquer dúvida a justiça e a misericórdia de Deus e a imutabilidade da sua lei. A rebelião de Satanás deveria ser uma lição para todo o universo, por todos os séculos vindouros, um testemunho perpétuo da natureza e terríveis resultados do pecado. A consequência do governo de Satanás, seus efeitos tanto sobre homens como sobre os anjos, mostraria qual o fruto de rejeitar a autoridade divina. Testificaria que, da existência do governo de Deus e de sua lei, dependem o bem-estar de todas as criaturas que ele fez. A história desta terrível experiência de rebelião deveria ser perpétua salvaguarda a todos os santos seres, impedindo-os de serem enganados quanto à natureza da transgressão, livrando-os de cometer pecado e sofrer o seu castigo. Até ao final, mesmo da controvérsia no céu, o grande usurpador continuou a se justificar. Quando foi anunciado que, juntamente com todos os que com ele se simpatizavam, deveriam ser expulsos das habitações do céu, expulsos das habitações da bem-aventurança, o chefe rebelde confessou então ousadamente seu desdém pela lei do Criador. Reiterou a sua pretensão de que os anjos de Deus não necessitam ser dirigidos, mas que deveriam ser deixados a seguir sua própria vontade, que sempre os conduziria corretamente. Denunciou os estatutos divinos como restrição à sua liberdade, declarando ser do seu intento conseguir a abolição da lei, e que, livres desta restrição da lei, as hostes do céu poderiam entrar em condições de existência mais elevada, mais gloriosa. Em comum acordo, os anjos rebeldes e Satanás lançaram a culpa da sua rebelião inteiramente sobre Cristo, declarando que, se eles não tivessem sido injustiçados, não se teriam rebelado. Assim, obstinados e arrogantes em sua deslealdade, procurando em vão subverter o governo de Deus, ao mesmo tempo que, blasfemando, pretendiam ser vítimas inocentes do poder opressivo, o arqui-rebelde Lúcifer e seus anjos foram, afinal, banidos do céu. O mesmo espírito que produziu a rebelião no céu ainda inspira a rebelião aqui na terra. Satanás tem continuado com os homens o mesmo estratagema que adotou em relação aos anjos. O espírito de Satanás ora reina nos filhos da desobediência. Semelhantes a ele, procuram romper com as restrições da lei de Deus, prometendo liberdade aos homens por meio da transgressão dos preceitos da lei. A reprovação do pecado suscita ainda o espírito de ódio e resistência. Quando a consciência é advertida pelas mensagens divinas, Satanás leva os homens a se justificarem e a procurarem a simpatia de outros em seu caminho do pecado. Em vez de corrigirem os seus erros, indignam-se contra aquele que reprova, como se fora ele a causa única da dificuldade. Desde os dias do justo Abel até os nossos dias, este é o espírito que tem sido manifestado para com os que ousam condenar o pecado. Pela mesma representação falsa do caráter de Deus, como ele fez lá no céu, fazendo com que Deus fosse considerado severo e tirano, Satanás induziu o homem a pecar e, logrando ser bem-sucedido nisto, declarou ser as injustas restrições da lei de Deus motivado a queda do homem, assim como determinaram a sua própria rebelião. Mas o próprio Eterno proclama o seu caráter, dizendo: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso,
tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Êxodo 34, 6 e 7. Banindo Satanás do céu, declarou Deus a sua justiça e manteve a honra do seu trono. Quando, porém, o homem pecou, cedendo aos enganos desse espírito apóstata, Deus ofereceu uma prova do seu amor, entregando o unigênito Filho de Deus para morrer pela raça caída. Na expiação revela-se o caráter de Deus. O poderoso argumento da cruz demonstra ao universo todo que o caminho do pecado, escolhido por Lúcifer, de maneira nenhuma era atribuível ao governo de Deus. Na luta entre Cristo e Satanás, durante o ministério terrestre do Salvador Jesus, foi desmascarado o caráter do grande enganador. Nada poderia tão eficazmente ter desarraigado de Satanás as afeições dos anjos celestiais e de todo o universo fiel, como o fez a sua guerra cruel ao Redentor do mundo quando aqui na terra esteve. A ousada blasfêmia da sua pretensão de que Cristo lhe rendesse homenagem, seu pretensioso atrevimento ao levá-lo ao cume da montanha e ao pináculo do templo, o malévolo intuito de Satanás que se denuncia ao insistir ele que Jesus Cristo se lançasse de uma vertiginosa altura, a malignidade vigilante que o assaltava de um lugar para o outro, inspirando o coração dos sacerdotes e do povo contra Jesus Cristo, para rejeitarem o amor de Jesus Cristo, e o brado final que o povo de Israel deu quando Jesus Cristo foi condenado, eles disseram: crucifica-o, crucifica-o. Tudo isto despertou o assombro e a indignação do universo inteiro. Foi Satanás que promoveu a rejeição de Cristo por parte do mundo. O príncipe do mal exerceu todo o seu poder e engano a fim de destruir Jesus, pois viu que a misericórdia e o amor do Salvador, a sua compaixão e terna brandura estavam representando ao mundo o verdadeiro caráter de Deus. Satanás contestava tudo o que Jesus Cristo pretendia fazer, empregando os homens como seus agentes a fim de encher de sofrimento e tristeza a vida do Salvador. O sofisma e a falsidade pelos quais procurava estorvar a obra de Jesus, o ódio manifesto por meio dos filhos da desobediência, suas cruéis acusações contra aquele cuja vida era de bondade sem precedentes, tudo proveio de um sentimento de vingança profundamente arraigado no coração de Satanás. Os fogos da inveja, da maldade, do ódio e da vingança que se achavam contidos e romperam no Calvário contra o Filho de Deus, ao mesmo tempo que o céu todo contemplava aquela cena em silencioso horror. Ao ser consumado o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Jesus Cristo ressuscitou, ascendeu ao céu, recusando a adoração dos anjos antes que apresentasse o pedido ao Pai. Aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam. João 17, 24. Então, com poder e amor inexprimíveis, veio a resposta do trono do Pai. E todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1, 6. Mancha alguma repousava sobre Jesus. Terminara a sua humilhação, completara-se o seu sacrifício, fora-lhe dado agora um nome que é acima de todos os nomes. Apresentava-se agora, sem escusa, a culpa de Satanás. Ele revelara seu verdadeiro caráter como mentiroso, assassino. Viu-se que o mesmíssimo espírito com que governara os filhos dos homens, que estiveram sob o seu poder, teria ele manifestado se lhe tivesse sido permitido dominar os habitantes no céu. Pretendera que a transgressão da lei de Deus traria liberdade e exaltação, viu-se, porém, que resultava em degradação e cativeiro. As mentirosas acusações de Satanás contra o caráter e o governo de Deus apareceram sob a sua verdadeira luz. Acusou a Deus de procurar simplesmente a exaltação de si mesmo, exigindo submissão e obediência das suas criaturas, e declarou que
enquanto o Criador reclamava a abnegação de todos os outros, ele próprio não a praticava e não fazia sacrifício algum. Porém, viu-se agora que para a salvação de uma raça caída e pecadora, o governador do universo, Deus, fizera o máximo sacrifício que o amor poderia fazer. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5,19. Viu-se também que enquanto Lúcifer abrira a porta para o pecado, pelo seu desejo de honras e de supremacia, Cristo Jesus, a fim de destruir o pecado, se humilhou e se fez obediente até a morte, e morte de cruz. Deus manifestara sua repulsa aos princípios da rebelião. O céu todo viu a sua justiça revelada, tanto na condenação de Satanás, como na redenção do homem pecador. Lúcifer declarara de que se a lei de Deus fosse imutável e seu castigo não pudesse ser abrandado, todos os transgressores deveriam ser para sempre privados do favor do Criador. Lúcifer alegara que a raça pecadora se colocara para além da redenção e, por consequência, era sua legítima defesa. A morte de Jesus na cruz, porém, era um argumento em prol do homem, argumento que não poderia ser refutado. A pena da lei recaiu sobre aquele que era igual a Deus, ficando livre o homem para aceitar a justiça de Cristo e, por uma vida de arrependimento e humilhação, triunfar como o Filho de Deus triunfou sobre o poder de Satanás. Assim, Deus é justo e justificador de todos os que creem em Jesus. Mas não foi meramente para efetuar a redenção do homem que Cristo veio à terra e aqui sofreu e morreu. Não foi meramente para isso. Veio também para engrandecer a lei de Deus, torná-la gloriosa. Não somente para que os habitantes deste mundo pudessem considerar a lei como deveria ser considerada, mas para demonstrar a todos os mundos do universo que a lei de Deus é imutável. Pudessem seus requisitos ser impostos de lado e o Filho de Deus não necessitaria ter morrido na cruz. Pudessem seus requisitos ser impostos de lado e o Filho de Deus não necessitaria, então, haver dado a sua vida para expiar a transgressão da mesma lei. A morte de Cristo prova ser a lei de Deus imutável. E o sacrifício a que o amor infinito induziu o Pai e o Filho, a fim de que os pecadores pudessem ser salvos, demonstra ao universo todo. E nada menos que este plano da expiação teria bastado para fazer que a justiça e a misericórdia são o fundamento da lei e do governo de Deus. Na execução final do juízo, ver-se-á que nenhuma causa existe para o pecado. Quando o juiz de toda a terra perguntar a Satanás: por que te rebelaste contra mim e me roubaste os súditos do meu reino? O originador do mal não poderá apresentar resposta alguma. Toda a boca se fechará e todas as hostes rebeldes estarão mudas. A cruz do Calvário, ao mesmo tempo em que declara ser imutável a lei de Deus, proclama ao universo todo que o salário do pecado é a morte. No brado agonizante de Jesus na cruz, está consumado, soou a sentença de morte de Satanás. Decidiu-se então o grande conflito que durante tanto tempo estivera em andamento e confirmou-se a extirpação do mal. O Filho de Deus transpôs os umbrais do império da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2,14. O desejo de exaltação própria por parte de Lúcifer levara-o a dizer: acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Porém, declarou Deus: eu te tornei em cinza sobre a terra, e nunca mais serás para sempre. Isaías 14, 13 e 14, Ezequiel 28, 18 e 19. Quando vier aquele dia, ardendo em forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Malaquias 4, 1. O universo inteiro terá sido testemunha da natureza e resultados do pecado. E seu completo extermínio
que no princípio teria acarretado o temor dos anjos, desonrando a Deus, reivindicará agora o seu amor e estabelecerá a sua honra perante a totalidade dos seres que se deleitam em fazer a sua vontade e em cujo coração está a lei divina. Jamais o mal se manifestará de novo. Aleluia! Diz a palavra de Deus. Não se levantará por duas vezes a angústia. Naum 1:9. A lei de Deus, que Satanás acusou de ser o jugo de servidão, será honrada como a lei da liberdade. Uma criação experimentada, uma criação provada, nunca mais se desviará da fidelidade para com aquele cujo caráter foi perante eles amplamente manifesto como expressão do amor insondável e infinita sabedoria. Meus queridos, a origem do pecado é chamado na Bíblia de o mistério da impiedade. Não se pode explicar, não se pode justificar a origem do pecado. Mas, por outro lado, a dádiva de Deus em entregar seu Filho para morrer por nós é chamado na Bíblia de o mistério da piedade, o mistério do amor de Deus, que a nós, pecadores, salvou a todos. Bendito seja Deus, glorificado seja Jesus Cristo. Deus te abençoe. A jornada do grande conflito são 42 aulas. 42 aulas, 42 vídeos ilustrados com referência histórica, usando muito a Bíblia. Você vai se maravilhar com esses 42 vídeos. Por isso, meus queridos, nós estamos disponibilizando, nós estamos abrindo isso para você, para que você possa ter acesso a este material rico, precioso, que todo aquele que está se preparando para a volta de Jesus, que todos aqueles que amam a Jesus Cristo, estão vivendo nesta última geração, eles precisam todos se inteirar desses assuntos do grande conflito. Você precisa se beneficiar destas aulas que foram preparadas. No decorrer dos 42 vídeos, nós abordamos todos os capítulos do grande conflito. Falamos ali sobre o primeiro século, a destruição, a fundação do cristianismo, a destruição de Jerusalém. Nós falamos também sobre os mártires da Idade Média, falamos também sobre os grandes heróis reformadores, Pedro Valdo, João Wycliffe, e João Hus, e Jerônimo, e Martinho Lutero. E queridos, nós falamos também sobre a Revolução Francesa e o que fizeram com a palavra de Deus, a Bíblia, na Revolução Francesa. Um símbolo do que vai acontecer em nossos dias, agora no tempo do fim. Falamos também nos vídeos, abordamos o tema da maior profecia de tempo profético, os 2.300 anos, sobre o santuário celestial, doutrina fundamental para entendermos o plano da salvação. Falamos sobre a imutável lei de Deus, os 10 mandamentos que nunca foram abolidos, e o surgimento de Lúcifer, que se tornou Satanás. Este é um tema muito importante que nós abordamos nestas 42 aulas. Falamos também sobre como vencer a Satanás. Falamos também sobre a mortalidade, não a imortalidade, mas a mortalidade do ser humano. E, queridos, nós falamos principalmente sobre o grande perigo da ameaça à consciência, quando a liberdade será abolida e o mundo não mais vai ter liberdade de imprensa nem religiosa, mas eles estarão todos sendo obrigados a guardar uma lei que vai impor o domingo no lugar do sábado. Este será o sinal da besta, o sinal do anticristo. Queridos, estas 42 aulas, 42 vídeos, foram preparados com carinho, em nome de Jesus, pela graça de Jesus. Hoje é o dia que você pode adquirir isto. O preço é apenas R$ 247. R$ 247 é o preço das 42 aulas. São mais de 40 horas aulas. Mais de 40 horas de aula falando sobre o livro O Grande Conflito. Queridos, vocês podem entrar, devem entrar
no link que está aí abaixo, na descrição, e faça sua compra por R$ 247 de todo este material. É uma oportunidade única, nós estamos abrindo para você hoje. Você estará abençoando o nosso ministério. É verdade que você estará abençoando o nosso ministério adquirindo esse material, mas não somente isto, você estará se beneficiando grandemente. Muitos não leem o Grande Conflito, nunca tiveram oportunidade de ler o Grande Conflito. E agora você vai poder assistir o Grande Conflito através das 42 aulas. Eu tenho certeza absoluta de que o Espírito Santo estará sendo derramado sobre você enquanto você estiver assistindo cada uma das aulas. E o Espírito Santo estará trabalhando em você e fazendo as mudanças necessárias, preparando-nos, conscientizando-nos do tempo em que nós estamos vivendo. Portanto, meus queridos, entrem no link abaixo e vocês poderão então adquirir este material precioso. 42 aulas cobrindo toda a história do Grande Conflito.